Naquela tarde abafada de São Paulo, o sol escorria pelas paredes descascadas dos prédios antigos, e o calor parecia colar as pessoas ao asfalto. As ruas estavam vivas, cheias de buzinas, vendedores ambulantes gritando suas ofertas e crianças correndo descalças atrás de uma bola gasta, que já perderá quase todo o couro, mas ainda pulsava com a energia da vida. Entre esse cenário barulhento e ao mesmo tempo mágico, havia um menino sentado à beira de uma calçada, com a cabeça levemente erguida e o ouvido atento a cada som. O nome dele era Mateus, e seus olhos, de um castanho claro que antes refletiam curiosidade e brilho, agora permaneciam fechados pela escuridão da cegueira que o acompanhava desde os 8 anos, consequência de uma doença silenciosa que tirou dele a visão, mas não a vontade de sentir o mundo. Mateus tinha 13 anos, mas o modo como se agarrava aos sons da rua fazia parecer que carregava muito mais tempo dentro de si. Ele não enxergava a bola rodando, não via os sorrisos ou os dribles das crianças, mas em cada toque, em cada chute, em cada grito de gol, ele construía dentro da mente um estádio inteiro, com arquibancadas lotadas, bandeiras tremulando e a seleção brasileira em campo. Para ele, o barulho da bola batendo contra o muro era como música, e os risos dos amigos que não sabiam o nome eram parte de uma sinfonia que lhe devolvia a alegria. Sentado, com as mãos apoiadas nos joelhos, Mateus murmurava baixinho canções antigas da torcida brasileira. Ele conhecia de cor os cantos que um dia ouvirá pela televisão, antes da escuridão tomar conta. Sussurrava trechos de sambas e hinos que ainda viviam em sua memória, como se cada palavra fosse uma forma de manter viva a chama de um sonho. Estar em um estádio, ouvir o coro de milhares e se sentir parte daquele espetáculo. Sua mãe, Dona Rosa, trabalhava em 2 empregos para sustentar a casa e raramente tinha tempo de levá-lo a algum lugar. Por isso, Mateus encontrava no simples ato de sentar-se na rua uma forma de viajar sem sair do bairro, de criar um estádio imaginário dentro de si. Naquele mesmo dia, um homem de boné e óculos escuros caminhava pela rua, tentando passar despercebido. Era Kaká, o ex-jogador que, após anos de glória na Europa, voltará ao Brasil para projetos sociais e compromissos familiares. Ele havia decidido dar um passeio a pé por um bairro popular de São Paulo, longe das câmeras, em busca de uma sensação de normalidade. Carregava consigo uma mochila simples e uma garrafa d'água, misturando-se aos transeuntes que mal reparavam nele. Estava ali para sentir a vida da cidade, aquela mesma cidade que o formara menino antes da fama. Ao virar uma esquina, Kaká parou. O som que ouviu não era apenas o das crianças chutando a bola. Era algo diferente. Ele percebeu o menino sentado imóvel, com o rosto virado em direção ao jogo, mas sem olhar fixo, apenas escutando. Curioso, Kaká diminuiu o passo e se aproximou. Observou a forma como Mateus inclinava a cabeça, como se cada ruído fosse uma pista, um mapa invisível que lhe permitia enxergar o jogo. Kaká ficou alguns instantes parado, tocado por aquela cena. Então decidiu se sentar ao lado do menino. Bonito jogo, não é? Perguntou, com voz suave, sem revelar quem era. Mateus sorriu, reconhecendo apenas a presença pelo timbre da voz. É lindo. Eu não vejo, mas eu escuto tudo. O som da bola me conta histórias. E apontou com o dedo na direção das crianças, embora seus olhos não acompanhassem o gesto. Você ouviu agora. Foi um chute forte. A bola bateu na parede. Quando faz esse som mais seco, é porque não foi gol. Mas quando escuto aquele eco meio abafado, é rede. É gol. Kaká sentiu um nó na garganta. A forma como o garoto descrevia os sons mostrava uma inteligência sensível, uma capacidade rara de transformar ausência em presença. Você gosta de futebol? Arriscou. Eu amo futebol, respondeu Mateus sem hesitar. Amo a seleção. Antes de ficar cego, eu queria ser cantor. Eu sonhava em cantar quando o Brasil entrasse em campo. Sabe? Aquelas músicas que fazem todo mundo cantar junto, como se o coração do estádio fosse um só. Mas agora eu só quero ouvir. Ouvir alguém cantar para eu imaginar que estou lá, no meio da festa. Kaká respirou fundo. A simplicidade daquele pedido atravessou-o de um jeito inesperado. Ele, que tantas vezes entrará em campo sob aplausos, agora ouvia de um menino cego o desejo de simplesmente escutar canções de futebol. Olhou ao redor.
Ninguém parecia reconhecer que ele era Kaká. Aquilo lhe deu uma liberdade rara. E qual é a sua música preferida da torcida? Perguntou. Mateus pensou um instante e começou a cantarolar baixinho, desafinado, mas cheio de emoção. Um trecho de Eu Sou Brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Sua voz tremia, mas seu sorriso era largo. Kaká fechou os olhos, tomado por uma memória. Ele próprio entrando em campo no Mundial de 2002, ouvindo aquele canto ensurdecedor. Sem se conter, Kaká arriscou cantar junto. Sua voz não era de cantor. Era simples, quase tímida. Mas quando Mateus percebeu que alguém o acompanhava, abriu um sorriso ainda maior, como se tivesse recebido um presente. Continua, moço, continua, pediu, batendo palmas fora de ritmo. Kaká riu, meio envergonhado, mas seguiu. Cantou mais alto, deixando-se levar. As crianças que jogavam bola pararam um instante para olhar, sem entender por que aquele homem simples estava cantando na calçada com um menino cego. Mas logo, contagiados, começaram a gritar o refrão junto, transformando a rua num pequeno estádio improvisado. Mateus vibrou. Ele levantou-se, erguendo os braços como se estivesse celebrando um gol. É isso que eu sempre quis sentir, exclamou. Para ele, não importava se a voz era afinada ou não. Importava que alguém cantava, que o som ganhava força coletiva e o fazia sentir parte de algo maior. Quando a música terminou, o silêncio caiu por alguns segundos. Kaká olhou para Mateus e percebeu lágrimas escorrendo em seu rosto. Obrigado, moço. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Kaká, emocionado, apenas colocou a mão sobre o ombro do menino. Não revelou quem era. Apenas ficou ali, em silêncio, respeitando aquele momento. Pensava consigo mesmo quantas vezes tinha sido aplaudido por multidões, mas nunca se sentirá tão útil quanto agora, cantando desajeitado para um garoto que sonhava com sons. O sol começava a cair, tingindo o céu de tons alaranjados. As crianças retomaram o jogo, o barulho da bola voltava a ecoar, e Mateus sentou-se de novo, ainda sorrindo. Kaká se despediu com um aceno que o menino não viu, mas que sentiu na vibração da voz. Até logo, Mateus. Até logo, moço da música, respondeu o garoto, sem saber que aquele homem era ninguém menos que Kaká, o ídolo que tantas vezes ouvirá ser narrado nos jogos da seleção. Naquele instante, Kaká caminhou para longe, mas levava consigo uma decisão silenciosa. Ele aprenderia as músicas, todas aquelas que faziam parte da alma do futebol brasileiro, para voltar e cantar de verdade para Mateus. Porque naquela rua, naquele encontro improvável, ele descobrira que às vezes um simples canto podia iluminar mais do que qualquer gol. Depois daquele encontro inesperado na rua, Kaká voltou para casa carregando algo que não sabia explicar. Era como se um pedaço da sua alma tivesse sido tocado por aquele menino chamado Mateus, um garoto que não podia ver a luz do sol nem a bola rolando, mas que, com uma sensibilidade rara, conseguia enxergar o futebol através dos sons. Kaká havia vivido tantas experiências grandiosas, gols em Copas do Mundo, estádios lotados, prêmios individuais, mas nada se comparava àquela sensação de cantar desafinado ao lado de um garoto cego e perceber o brilho que nascia do sorriso dele. Naquela noite, em seu apartamento simples em São Paulo, Kaká não conseguia dormir. Andava de um lado para o outro, repetindo mentalmente o refrão que Mateus havia cantarolado. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Lembrou-se de como sua própria voz havia saído tímida, quase insegura, e de como, apesar disso, Mateus reagira como se tivesse recebido um presente do céu. Ele se deu conta de que havia muito tempo não cantava para ninguém. Desde criança, quando sua mãe o levava à igreja e ele acompanhava os hinos com voz frágil, não tinha mais se permitido usar o canto como forma de expressão. O futebol havia tomado conta de tudo, e sua vida fora marcada por treinos, títulos, responsabilidades. Agora, longe dos gramados, a vida lhe apresentava algo novo. A possibilidade de se conectar com alguém através da música, mesmo sem ser músico. Kaká então tomou uma decisão. No dia seguinte, foi até uma pequena loja de discos no centro da cidade, dessas que ainda resistiam em meio a tantos estabelecimentos modernos. O dono,
Um senhor de cabelos brancos chamado seu Ademar reconheceu o ex-jogador imediatamente, mas respeitou o disfarce e não fez alarde. O que procura, Kaká? Perguntou em voz baixa, quase cúmplice. Quero canções da torcida brasileira, sambas, hinos do futebol, respondeu Kaká, um pouco envergonhado. Preciso aprender, sabe? Não para cantar em público, mas para um amigo especial. Seu Ademar sorriu. Entendeu sem que fosse preciso explicar muito. Reuniu uma pilha de CDs e arquivos digitais, desde os clássicos de Jorge Benjor até gravações históricas de torcidas em Copas do Mundo. Leve, ouça, cante sem medo. O importante não é afinar, é sentir. Naquela semana, Kaká transformou sua rotina. Entre compromissos e reuniões, ele se trancava no quarto e ensaiava. Cantava desafinado, errava o ritmo, ria de si mesmo, mas persistia. Colocava os fones de ouvido, fechava os olhos e tentava imaginar o que Mateus sentiria ao escutar aquelas músicas. Em alguns momentos, emocionava-se tanto que parava de cantar para refletir. Como era possível que um simples garoto tivesse despertado nele algo tão forte? Dias depois, Kaká decidiu voltar à mesma rua onde conhecera Mateus. Vestiu-se novamente de forma simples, boné e camiseta comum, tentando passar despercebido. O coração batia forte, como se fosse entrar em campo para uma final. Quando chegou, encontrou Mateus no mesmo lugar de antes, sentado com a cabeça erguida, ouvindo o som das crianças jogando bola. Oi, Mateus, disse Kaká, se aproximando. O garoto sorriu imediatamente, reconhecendo a voz. É você, o moço da música. Achei que nunca mais ia voltar. Eu prometi que voltaria. Não prometi? Respondeu Kaká, sentando-se ao lado dele. E desta vez, trouxe umas músicas novas. Mateus arregalou os olhos fechados, surpreso. Vai cantar de novo? Se você deixar, brincou Kaká. Claro que deixo, exclamou o menino, batendo palmas animado. Eu estava esperando por isso. Então, ali mesmo na calçada, enquanto o barulho da bola ecoava ao fundo, Kaká começou a cantar um samba conhecido. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. A voz dele ainda era simples, sem técnica, mas carregava emoção. Mateus acompanhava batendo o pé no chão, como se estivesse dentro de um estádio. As crianças que jogavam bola pararam novamente para ouvir. Alguns começaram a cantar junto, outros riram da cena curiosa, mas logo todos estavam batendo palmas no ritmo. A rua se transformou em arquibancada improvisada e Mateus estava no centro de tudo, vivendo um sonho que jamais imaginara possível. Quando a música terminou, o garoto respirava ofegante, como se tivesse corrido uma partida inteira. É incrível, moça. Quando você canta, eu consigo ver com o coração. Eu sinto o campo, sinto a seleção, sinto o povo vibrando. Kaká engoliu em seco. Então vamos combinar uma coisa. Toda vez que eu vier aqui, vou trazer uma música nova para você. O que acha? Mateus quase pulou de alegria. Sério, você faria isso por mim? Claro, mas tem uma condição. Você também vai me ensinar. Ensinar o quê? Perguntou curioso. Ensinar a escutar como você escuta. Eu vejo com os olhos, mas você vê com os ouvidos. Quero aprender esse jeito. O menino ficou em silêncio por alguns segundos, como se refletisse sobre a proposta. Depois sorriu. Tá combinado. Eu te ensino a ouvir e você me ensina a cantar. A partir daquele dia, nasceu uma rotina inesperada. Kaká voltava sempre que podia. Às vezes no fim da tarde, outras vezes à noite, e sempre levava uma nova canção. Mateus esperava ansioso, e cada encontro era uma festa. Eles cantavam juntos, riam dos erros, inventavam letras. Em pouco tempo, as crianças do bairro começaram a participar, transformando aquele canto de rua em um ponto de encontro musical. Mateus ensinava Kaká a perceber detalhes do som que antes passavam despercebidos. O eco da bola quando batia em diferentes superfícies, o tom da voz das pessoas quando estavam alegres ou tristes, a diferença entre um carro velho e um novo pelo ruído do motor. Kaká, por sua vez, trazia para o menino histórias de Copas do Mundo, descrevia com palavras o que via nos gramados, fazia-o sentir parte de tudo.
E assim, sem que percebessem, uma amizade verdadeira florescia. Não importava a fama, não importava o passado glorioso. Ali, naquela rua simples, estavam apenas dois amigos, um menino cego que sonhava com sons e um ex-jogador que redescobria a vida através da música. Naquela noite, voltando para casa depois de mais um encontro, Kaká parou diante do espelho. Olhou para si mesmo e pensou: talvez eu nunca cante bem, mas se minha voz pode iluminar a escuridão de um menino, então vale a pena cada nota fora do tom. Ele não sabia, mas aquele compromisso inocente logo ganharia proporções muito maiores. Porque o que começara como um gesto simples de amizade estava prestes a se transformar em algo capaz de inspirar uma cidade inteira. As semanas passaram como quem não percebe o tempo. Cada encontro entre Kaká e Mateus se tornava mais intenso, mais cheio de significado. A cada música nova que o ex-jogador trazia, o menino cego se transformava. Ria, chorava, vibrava como se realmente estivesse em um estádio lotado. As crianças do bairro já tinham feito daquelas tardes um ritual. Interrompiam o jogo de rua para cantar junto, formando um coro espontâneo que enchia de vida as paredes descascadas das casas. Mas dentro de Kaká crescia uma ideia. Ele sabia que, por mais mágico que fosse cantar na calçada, Mateus merecia viver algo ainda maior. Não apenas ouvir a voz dele ou de meia dúzia de meninos, mas sentir o poder de uma multidão cantando, como se estivesse mesmo em um estádio. Essa experiência, pensava Kaká, poderia marcar para sempre a vida do garoto. Numa noite silenciosa, sentado em sua sala, Kaká pegou papel e caneta. Escreveu planos, fez listas de músicas, anotou nomes de amigos músicos e voluntários que poderia chamar. Ele não queria nada grandioso nem cheio de holofotes. O objetivo não era mídia, não era espetáculo. Queria apenas recriar, em escala pequena mas cheia de verdade, a atmosfera de um estádio de futebol. Chamaria de um estádio da rua. Começou a procurar apoio discretamente. Conversou com o dono da padaria da esquina, que ofereceu cadeiras de plástico. Um vizinho emprestou caixas de som simples. Um grupo de jovens do bairro prometeu trazer instrumentos, um pandeiro, um cavaquinho, tambores improvisados. E as crianças, é claro, estavam ansiosas. Cada uma se comprometeu a decorar os campos de torcida para entoar com toda força. O mais difícil era manter segredo. Mateus nada podia saber. Kaká queria que fosse surpresa. Nos dias que antecederam o evento, sempre que o menino perguntava se haveria algo novo, Kaká sorria e respondia: em breve, você vai ouvir algo diferente. Finalmente chegou o dia. Era um sábado à tarde, o céu azul quase sem nuvens, e a rua onde Mateus sempre se sentava foi transformada. As casas estavam enfeitadas com fitas verde e amarelas, balões simples pendiam das janelas, e no centro havia um espaço delimitado como se fosse um palco improvisado. A vizinhança toda participava, mães preparando sucos, pais ajudando na organização, jovens ajustando a aparelhagem de som. Kaká chegou cedo, de boné e camiseta, mas já não se preocupava tanto em se esconder. Os moradores sabiam quem ele era, mas haviam compreendido o pedido: não revelar nada a Mateus. Para o garoto, Kaká continuava sendo apenas o moço da música. Pouco antes de começar, Dona Rosa trouxe Mateus pela mão. O menino, sem entender a movimentação, franziu a testa. Mãe, o que está acontecendo? É só uma festinha do bairro, respondeu ela, tentando conter a emoção. Mateus foi guiado até uma cadeira bem na frente, perto do pequeno palco. Estava inquieto, captando cada som ao redor. Sentia cheiros de comida, ouvia o burburinho das pessoas, mas não conseguia imaginar o que estava prestes a acontecer. Então, as luzes simples, lâmpadas coloridas emprestadas, se acenderam. Kaká subiu ao palco improvisado. Pegou o microfone com as mãos trêmulas. O coração batia como se fosse final de prova. Ele respirou fundo, olhou para Mateus e disse: hoje, esta rua é o seu estádio. E todos nós vamos cantar para você, Mateus. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente por alguns segundos. O menino levou as mãos ao rosto, sem acreditar. E então, Kaká começou a cantar. Era o mesmo refrão que havia marcado o primeiro encontro. Eu sou brasileiro, com muito orgulho.
não estava sozinho. As vozes das crianças, dos vizinhos, dos amigos, todos se uniram num coro ensurdecedor. A rua tremeu. Os tambores improvisados deram ritmo, os pandeiros marcaram compasso, e de repente parecia realmente um estádio. Mateus não aguentou. Levantou-se de um salto, braços erguidos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estou no Maracanã, gritou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu estou no estádio. As pessoas se emocionaram. Muitos choravam enquanto cantavam. Era impossível não se contagiar com a pureza daquele momento. Kaká continuou o repertório. Trouxe sambas clássicos, hinos da seleção, músicas que falavam de esperança e vitória. Mateus conhecia cada letra e cantava junto, mesmo desafinando. Para ele, era como se todos os sonhos de infância estivessem se realizando ali, naquele pedaço de rua transformado em arquibancada. A certa altura, o som falhou por alguns segundos. O microfone parou de funcionar. Mas ninguém parou de cantar. Ao contrário, o público aumentou o volume, transformando-se em um coral uníssono. Kaká largou o microfone e cantou a plenos pulmões. E Mateus, guiado apenas pelo som das vozes, girava no meio da rua como se estivesse dançando com a própria alegria. Quando a música terminou, o silêncio foi substituído por aplausos estrondosos. Mateus caiu de joelhos, ofegante, ainda chorando. Kaká correu até ele e o abraçou. Você merece tudo isso, Mateus, sussurrou ao ouvido do menino. Porque sua paixão pelo futebol e pela música nos ensinou a todos o que realmente importa. Foi então que alguém na multidão, tomado pela emoção, gritou: esse moço não é só um cantor. Esse moço é o Kaká. O burburinho se espalhou. Muitas pessoas já sabiam, mas tinham guardado o segredo. Agora, diante da revelação, os olhares se voltaram para Kaká. Mateus, confuso, virou o rosto na direção da voz. Kaká, repetiu, incrédulo. O ex-jogador engoliu em seco. Tirou o boné, deixou que sua identidade fosse assumida. Sim, Mateus, sou eu. O menino desabou em lágrimas. Eu sempre sonhei com você. Eu ouvia seu nome nas narrações. Imaginava seus gols. E agora você está aqui, cantando para mim. Kaká o abraçou com força. Não importa quem eu seja, Mateus. O que importa é que hoje, você foi o protagonista. Esse estádio é seu. Essa música é sua. As pessoas aplaudiam, choravam, cantavam mais uma vez o refrão. E Mateus, entre lágrimas e risos, disse algo que calou fundo em todos. Eu não enxergo mais o mundo, mas hoje eu vi o futebol. Eu vi com os ouvidos, eu vi com o coração. Naquele instante, todos compreenderam que não estavam apenas participando de uma festa de bairro, mas de um milagre cotidiano. A transformação da dor em alegria, da escuridão em luz, através da música e da amizade. A noite avançou. As canções continuaram, e Mateus permaneceu no centro, sendo abraçado por vizinhos, amigos, desconhecidos. Kaká, sentado ao lado dele, não queria palcos maiores, não queria holofotes. Ali, naquela rua simples, ele sentia-se mais realizado do que em qualquer final de campeonato. E quando as luzes foram apagadas, restou apenas o eco das vozes no ar, como se a rua tivesse guardado para sempre o espírito de um estádio. A rua que havia se transformado em estádio naquela noite inesquecível não voltou a ser a mesma. Mesmo quando as fitas verde e amarelas foram retiradas e os balões murcharam, algo invisível permanecia no ar, como se cada tijolo das casas tivesse guardado o eco das vozes que cantaram para Mateus. As pessoas do bairro comentavam durante dias: você viu a alegria daquele menino? Eu nunca imaginei que Kaká viria aqui, sem câmeras, só para cantar. E mesmo os que não tinham participado pessoalmente ouviam relatos emocionados e sentiam como se tivessem estado lá. Para Mateus, o impacto foi ainda maior. Ele acordava todas as manhãs lembrando do coro, do barulho coletivo, da sensação de estar no Maracanã mesmo sem sair de sua rua. Tocava com os pés no chão frio, sorrindo, dizia para a mãe: mãe, eu sonhei com os cantos de novo. Parece que eles ainda estão dentro de mim. Dona Rosa, que sempre carregara o peso das dificuldades, agora via o filho revigorado, cheio de esperança. Pela primeira vez em muito tempo,
Ela acreditava que o futuro poderia reservar coisas boas, mesmo diante das limitações impostas pela cegueira. Kaká, por sua vez, voltou para casa naquela noite com o coração em festa. Sentia-se diferente de qualquer outro momento de sua vida. Sim, já havia erguido taças, recebido aplausos em estádios lotados, mas nada se comparava àquele abraço de Matheus, aquela frase que ecoava dentro dele. Hoje eu vi o futebol com o coração. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Alguém havia gravado um trecho da apresentação com um celular antigo, e o vídeo rapidamente circulou nas redes sociais. No vídeo, via-se Matheus de braços erguidos, cantando junto com a multidão, e ao fundo a figura de Kaká, simples, sem luxo, entoando o refrão com lágrimas nos olhos. O título que alguém colocou era simples: quando a voz substitui os olhos. A gravação viralizou. Programas de televisão, rádios e jornais noticiaram a história. Repórteres foram até a rua, entrevistaram vizinhos, contaram detalhes. Mas o que mais impressionava era que, mesmo diante de tanta atenção, Kaká não quis transformar aquilo em espetáculo. Recusou convites para programas de auditório, negou campanhas publicitárias. Limitou-se a dizer: essa história pertence a Matheus. Eu apenas cantei. Enquanto a mídia discutia, Kaká manteve sua promessa. No primeiro amistoso da seleção brasileira após aquele evento, ele ligou para Matheus minutos antes da partida. Do outro lado da linha, o menino tremia de emoção. Alô, aqui é o moço da música, brincou Kaká, usando o apelido que ele mesmo havia ganhado. Matheus riu, reconhecendo imediatamente a voz. Você prometeu que ia cantar, e eu vou cumprir. Fecha os olhos e escuta. Do outro lado da linha, Kaká começou a cantar o hino que seria entoado no estádio. Mesmo sozinho em seu quarto, cantava com tanta intensidade que parecia estar diante de milhares. Matheus, com o telefone colado ao ouvido, sentia como se estivesse entrando em campo junto com os jogadores. O coração disparava, a respiração se acelerava, e de repente ele esqueceu a escuridão. A cada jogo do Brasil, essa cena se repetia. Kaká telefonava, ou às vezes aparecia pessoalmente para cantar. Não importava se estava afinado, se errava uma palavra ou outra. O que importava era a entrega, a presença, a cumplicidade entre os dois. Com o tempo, mais pessoas começaram a se juntar. Amigos de Matheus vinham para sua casa nos dias de jogo, e juntos ouviam Kaká cantar. Depois, todos gritavam e vibravam, criando um pequeno estádio dentro de uma sala simples. O barulho atraía vizinhos, que logo pediam para entrar. Assim, sem querer, nasceu uma tradição: o estádio do Matheus. Em pouco tempo, o local passou a receber dezenas de pessoas em cada jogo. As paredes eram decoradas com bandeiras, os móveis afastados, e no centro ficava Matheus, sorrindo como maestro de um coral invisível. Kaká, quando podia, aparecia pessoalmente, quando não, ligava de onde estivesse. Mas nunca falhava. A história inspirou movimentos sociais. Jovens músicos começaram a visitar hospitais, cantando para crianças cegas ou internadas. Projetos comunitários surgiram, levando música e futebol como ferramentas de inclusão. E tudo isso tinha origem naquele encontro simples, naquela rua transformada em estádio. Certa vez, um jornalista perguntou a Kaká: o que você aprendeu com essa experiência? Ele respondeu sem hesitar: aprendi que não é a perfeição que emociona. Não é o drible perfeito, o gol impossível, a voz afinada. O que toca de verdade é a entrega, é cantar mesmo desafinado, é mostrar que você se importa. Matheus crescia em meio a esse movimento. Continuava sem enxergar, mas cada vez mais via o mundo através dos sons, das vozes, das músicas. Em uma entrevista rara, disse: eu não preciso de olhos para sonhar. Preciso apenas de pessoas que me façam sentir parte do jogo. E o Kaká fez isso por mim. Anos depois, quando Matheus completou 18, houve um evento especial em São Paulo, reunindo crianças com deficiência visual. Kaká foi convidado como padrinho. No palco, diante de centenas de pessoas, entregaram a Matheus um microfone. Ele, emocionado, agradeceu e cantou, pela primeira vez em público, o refrão que tanto amava:
Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. A plateia explodiu em aplausos, e Kaká, chorando, subiu para abraçá-lo. Agora é você quem canta para o Brasil, Mateus, disse ao ouvido do jovem. E o público entendeu que não era apenas uma canção. Era a prova viva de que os sonhos podem se transformar, mas não precisam morrer. Naquela noite, quando as luzes se apagaram e o evento terminou, Kaká caminhou sozinho pelas ruas. Lembrou-se do primeiro encontro, da calçada simples, do menino que via com os ouvidos. Sorriu e murmurou para si mesmo: o verdadeiro gol da vida é quando conseguimos iluminar a escuridão de alguém. E assim, a história de um menino cego que amava futebol e de um ex-jogador que aprendeu a cantar desafinado virou símbolo em todo o Brasil. Mais do que música, mais do que esporte, era uma mensagem clara. Quando existe amor, quando existe presença, nenhuma escuridão é capaz de apagar a luz que nasce de uma canção.